Mais um episódio da Set Play no ar. Hoje o nosso podcast vai ser muito engraçado, muita risada, porque o nosso convidado é top demais. E pra gente começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, né? Hoje a gente tá com um patrocinador novo. Então eu vou ler porque sou obrigado para não falar besteira. Hoje iniciando, né, com a gente o mais novo patrocinador, X Calota Brasil, tá? Assim, ó, pensa num lanche gostoso, saboroso, grande, são mais de 28 centímetros de gostosura para você dividir com a galera, dividir com a família. Então, se você ainda não conhece o X Calota, tá perdendo tempo, porque pensa num lanche, cara, que é para você compartilhar com a galera. É um lanche, como eu falei, mais de 28 centímetros. Se a sua namorada é assim como a minha esposa, que bate aquele prato de pedreiro, olha, esse lanche é para fome dela, tenho certeza. E também, aqui é Quero Café, o nosso patrocinador master, né? Que disponibiliza desse espaço. Se você escutar alguns barulhos, mas o pessoal está sendo servido aqui, esse lugar muito gostoso, saboroso, aqui no centro de Florianópolis. Se você não conhece ainda também, corre para cá, que tem café da manhã, almoço, café da tarde, drink no final da tarde ou o dia todo, né? Enfim, o lugar top para você encontrar seus amigos ou trabalhar daqui, traz seu notebook, vem para cá, que o lugar é top demais. E também a Global Emergências Médicas, nosso patrocinador aí de ambulância. Você que promove eventos, quer o seu evento mais seguro? Chama a Global Emergências Médicas, que vai estar lá com uma equipe top, equipe médica, para deixar o seu evento muito mais seguro, né? E também faz transporte de residência para residência, faz atendimento médico domiciliar. Então chama a Global Emergências Médicas. E eu vou para o currículo do meu convidado de hoje. Cara, antigamente a produção fazia um textinho desse tamanho, dava para decorar. Agora, meu Deus, eles estão mandando currículo desde o dia que nasceu nosso convidado. Vamos lá. Ele é comediante brasileiro que se destacou ao transformar a sua experiência profissional na área de recursos humanos em material de stand-up comedy. Formado em administração de empresas, com mais de 10 anos na atuação no setor de RH, começou a sua carreira de humor em 2018. Se eu falar besteira, você me corrige, hein? Ok. Inicialmente como hobby, mas depois passou para a profissão. A partir de 2022, ele passou a produzir os vídeos, né, de humorísticos e acabou ganhando público aí nas redes sociais. Hoje, com muito prazer, recebo na tela da Set Play Michel Rodrigues, o menino da RH. E aí, tudo bom? Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Fica à vontade, é todo seu. Não, eu que agradeço o convite, né? Muito obrigado aí por ter me trazido para cá, para poder trocar essa ideia, conversar um pouquinho. Mas não errou nada não, tá? É mais ou menos isso aí mesmo. Comecei a fazer comédia aí em 2018, 17, 18, não me recordo exatamente a data, mas acho que foi 18, início de 2018. Conheci a comédia bem antes, né? Trabalhei como garçom no Curitiba Comedy, lá eu conheci esse universo da comédia, mas pelos bastidores. Ah, legal. Em 2018 tentei como hobby ali, com o tempo foi ganhando forma e hoje tô rodando aí fazendo na minha comédia, falando da minha profissão também de uma forma mais humorística, quebrando um pouco dos tabus que as pessoas têm sobre o mundo do recurso humano, sobre o mundo do RH, sobre o mundo do departamento pessoal, então isso é muito gostoso. Ah, show de bola, cara. Cara, pra gente começar, a gente tem uma pergunta padrão. Quem é o Michel? É Michel, né? É isso. Fala Maicon, sabia? É Maicon? Uhum. Era isso que eu tava... Michael, fala Maicon. Eu tava em dúvida, eu ia perguntar, mas eles botaram aqui Michael, eu falei mas Michel. Não tem problema, é que assim, ó, escreve Michael. Porque minha mãe gostava do nome Michael, que tinha. Nos anos 90 tinha muito Michael famoso, né? Norte-americano. Tinha o Michael Keaton, que fazia o Batman na minha época, quando eu nasci. Tinha o Michael Jackson, que fazia muito sucesso. Aqui no Brasil acho que tinha o Michael Sullivan, um cantor da época. O que não faltava era Michael famoso, que escrevia Michael, mas falava Michael. Então ela não gostava de nenhum específico, ela não era fã de ninguém. Mas ela gostava do nome. Então quando eu nasci, ela falou, eu quero pôr Michael, mas igual eu vejo nos filmes, igual os famosos. Então escreveu Michael e ficou Michael. Ah, bom. Então... Meu pai queria Fábio. Eles não brigaram, ficou Michael Fábio, um nome composto que não faz nenhum sentido. Mas é Michael Fábio. E eu nunca liguei quando as pessoas falam meu nome errado, porque é normal, mas empresas precisam me chamar de Micael, Michel, Michael. Então eu nunca corrigi, nunca fiquei bravo com isso, né? Mas quando o pessoal me pergunta, eu falo que é Michael, porque um dia uma moça falou assim, Michael, é o seguinte, ó, como que a tua mãe te chama? Minha mãe me chama de Michael. Então quando alguém perguntar,
como que você prefere, fala que você prefere mais, porque tua mãe deu o nome, ela que tá certa. Então Verdade. foi um argumento que me venceu ali, entendeu? Verdade, verdade. Deixa eu corrigir a minha pergunta então. Quem é o Michael? O Maicon. O Maicon hoje é um homem aí, né? Não. Eu ia falar um grande homem, né, gente? Mas quem me conhece pessoalmente sabe que não é verdade. Sou baixinho, tenho 1,60. Mas hoje eu sou uma pessoa realizada com a minha profissão. Hoje eu falo muito do RH, que foi o ofício que eu escolhi para poder ampliar meus conhecimentos, como formação acadêmica e tudo mais. Mas eu falo hoje da minha profissão de uma forma muito diferente, que é através da comédia, né? Então, eu sou muito realizado em estar nos palcos, fazendo um stand-up raiz, literalmente, só que sobre um tema muito específico, aquilo que acontece no dia a dia das empresas. Então, hoje eu sou essa pessoa muito realizada com o meu trabalho, sou pai de 3 crianças, tô noivo, vou casar final do ano. Então, hoje eu sou essa pessoa aí com 32 anos, feliz com os meus relacionamentos, com os meus filhos. Sempre tive o sonho muito de ser pai, né? Apesar de eu ter sido pai muito, muito jovem, quando eu era criança, eu sempre tive a vontade de ser pai. Meu pai nunca foi tão próximo assim, tem um bom relacionamento com ele, mas ele nunca foi tão próximo, então nunca quis ter isso com os meus filhos. Mas ali por acidentes ali na adolescência, de não se cuidar direito, fui pai muito novo. Eu tenho um filho de 12 anos já. Mas hoje com 32 eu sou realizado. Sofri muito quando o Iago nasceu e o Ícaro, que são meus filhos mais velhos. Mas com o tempo eu me tornei uma pessoa hoje muito realizada, tornou quem eu sou hoje, né? Uma pessoa de 32 anos, hoje eu vou casar com uma mulher que eu conheci, que eu amo, pai de 3 crianças, então, que são mais do que o meu orgulho, né? Eles são os motivos de eu tentar fazer menos besteira possível na vida, porque eu sei o meu objetivo principal é tentar deixar o mínimo de exemplo possível pra eles. Legal, cara. E são gêmeos os seus filhos? Não, cara, o Iago tem 12 anos, o Ícaro tem 10. Ah, sim. São próximos, eu fui pai bem novinho, com 19 e 21 anos. E agora tem o Benjamin com 3 aninhos e meio também, que é o pequenininho lá de casa. Te entendo, fui pai cedo também. Tem uma de 9 já, ela faz 10 agora. Cara, eu tenho 32 anos e meu filho faz 13 anos esse ano, cara. Tá chegando na adolescência ali já. Não, isso é uma criança calma, tranquila, mas já tem suas vontades, seus desejos, já não coloca a roupa que nós queremos, já pentei o cabelo do jeito que ele quer, já quer passar um perfuminho pra ir pra aula, então a gente já fica... Tá chegando aquela fase que a gente sabe como que funciona. O meu caso ainda é pai de menina. E tá com 9, não tá tão longe, né? Mas 3 aninhos chega nos 12, 13, aí esquece. Aí ela vai ser o motivo dos piá que nem o meu querer passar perfuminho pra ir pra aula. Verdade, verdade. Cara, e assim, agora tocando nos filhos, tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Recentemente viralizou um vídeo de uma professora, não sei se você assistiu esse vídeo, falando que as crianças estavam se xingando dentro da sala de CLT. De CLT, né? Seu CLT, não sei o que. Eu achei absurdo. E aí agora recém fui viajar com a minha filha, agora semana passada a gente tava de férias, né? E aí eu perguntei pra ela, filha, isso... Ela tá no 4º ano, eu falei, isso tá rolando na escola? Ela falou assim, pai, as minhas coleguinhas chegam e falam assim, quem se mexer é CLT. Que sensacional, cara. Eu falei, gente, isso tá aqui próximo da gente. E pra você, do Recursos Humanos, cara, da onde se deu isso que CLT é xingamento, cara? Cara, eu também não faço ideia, sabe? Eu acho que é porque hoje em dia a criançada, a molecada, tá com muito acesso à internet. E assim como tem muita coisa legal lá, tem muita porcaria também. E o que não falta também é uma montoeira de coach ou pseudo-coaches que ficam aí falando, largue mão de CLT, vai empreender. Cara, e é legal a ideia até. Mas tem pessoas que nasceram para poder ser empreendedores, tem pessoas que vão aprender a tocar um negócio que foi uma outra pessoa que criou. Enfim, vai ter ofício para todo mundo. E CLT não é... Tem muita gente mais estabilizada na vida sendo CLT do que pessoas que são empreendedores totalmente quebradas. Então, mas é muito, acho que tem uns coach mirim também que me dá até raiva, às vezes, quando eu vejo umas crianças de 12 anos falando de investimento. Vai aprender a limpar a bunda primeiro, sabe? Então acontece umas dessa. E esse conflito de gerações, inclusive de pensamentos, o RH, ele sente uma certa dificuldade, né, de adaptação hoje perante, porque hoje a gente lida com os líderes que estão na casa dos 40 a mais, que é de uma outra geração, que era maior workaholic, o emprego vinha em primeiro lugar. As crianças viram os pais trabalhando demais, não querem aquilo para elas. Então, e uma parte dessa geração já está aí no mercado de trabalho com seus 20, 22 anos. Então, já não aceita qualquer tipo de ofício, qualquer tipo de trabalho. Então, Sim, realmente tenta empreender de alguma forma, mas ainda é tudo muito nebuloso saber como que essas gerações vão conseguir se adaptar ao mercado de trabalho, porque daqui 10 anos vai ter
vai precisar ter consumo da mesma forma, Sim. alguém vai ter que fazer as entregas disso, alguém vai ter que trabalhar na indústria de alguma forma. E tem gente para todo tipo de ofício. Agora, por que CLT virou xingamento? Acho que porque muito ficou frisado nisso, né? Não, larga muito CLT. A gente pega os exemplos de Pablo Marçal da vida, que nos posts dele aí, não, que CLT é fracassado, se você trabalha para alguém, você não tá trabalhando para você mesmo. E não necessariamente, cada um sabe aonde seu calo dói, entendeu? Mas claro que as pessoas têm que ser inconformadas, têm que procurar algo melhor. Tá numa empresa ruim, procura o mercado, vai ter empresas legais que você vai fazer mais sentido para você, não tenha medo, tem que ter coragem, mas não necessariamente o CLT é o problema. Às vezes o lugar que a pessoa tá é um problema, e o tanto desses coaches inventando histórias dizendo que trabalhar para alguém é ruim ou não. O mercado, mão de obra vai precisar o tempo todo. Na hora que não tiver mais mão de obra, ninguém quiser mais trabalhar, essa mão de obra vai super valorizar e alguém vai querer, deixa comigo que eu vou ser CLT, foda-se, entendeu? Então o xingamento é mais por causa disso. Então a criançada consegue ver as notícias que estão ali em pauta sem ter um embasamento tão grande, e daí elas vão em cima, gente. Elas vão em cima, vão virar fazer xingamento. Se a gente puxar na nossa memória, a gente xingava alguém de uma coisa bem aleatória no passado também. Sim. Eu cresci ouvindo dizer que trabalhar para os outros é enriquecer patrão. E por muito tempo trabalhei de funcionário de CLT e, inclusive, trabalhei para uma produtora. Enquanto era CLT, ganhava mais do que ser empreendedor hoje. E com segurança, né? Chegou no quinto dia útil, você recebe. Se você tem adiantamento, chegou naquela data, vai receber. Mas e se não receber? Aí você aciona na justiça, você vai atrás dos seus direitos. Quando você é empreendedor, você depende de um fornecedor ou um cliente não te paga, você não tem muito o que fazer além de chorar, porque você não tem certeza do dia que você vai receber ou não. Existe uma insegurança maior. Cara, quanto maior o risco, mais você pode ganhar também, mas... eu vi esqueci o nome agora da moça, olha, nossa, eu sigo ela, gosto dela pra caramba, até participou do Shark Tank. Ela comentou, né, sobre um investimento que ela fez como investidor anjo numa empresa que deu errado. Aí o pessoal Farani? Isso, Farini. Ela perguntou, gente, eu pesquiso, diversifico meus produtos por conta disso, que eu sei que bastante coisa às vezes não vai pra frente. Sim. Por exemplo, de cada 10 projetos que às vezes eu entro como investidora, 2 vingam. E um fica mais ou menos ainda. Um vai bem, um vai mal e 8 dá errado. E é isso, entendeu? E é o risco. Então, esse 1,5 que funcionou, às vezes vai valer a pena pelos outros que fecharam. Então, assim, cara, é toda uma análise que você tem que fazer e tudo. Mas o mercado da gente é isso aí, ó. Você vai entrar numa empresa, vai dar certo, vai entrar numa outra, vai dar super certo. Você vai empreender, às vezes, numa coisa vai dar errado. Cara, tem que tentar ir se reinventando. Mas deixar de ser CLT não é um problema, não. Passa segurança. Dependendo da fase da vida que você tá, você precisa daquela segurança financeira mensal. Não é um xingamento, né? Não é um xingamento. Poxa, pelo contrário, deveria ser elogio. Olha, alguém tá trabalhando nessa redação. Eu sou CLT um pouquinho, boto carteira assinada e você que tá fazendo nada ainda aí, ó. Tá cuidando de bebê reborn, tá falando de mim? Boa. Cara, em que momento que você falou assim, vou pegar as dores, porque tá no RH, eu acho que você tem acesso a tudo que tá rolando na empresa, né? Cara, toda empresa tem a sua fofoca, eu acho, né? Tem a Rádio Peão, né? E quem tá no RH tem acesso a tudo, eu acho, né? Cara, em partes, né? Às vezes RH é tipo marido traído, é o último que fica sabendo das histórias. Acontece muito. Já chegou um funcionário no RH que não sabia por que ele tava lá. Liguei pro gestor, o gestor falou assim, não, eu mandei ele subir no RH que é pra vocês demitir ele. Quem que decidiu em qual momento? O RH ele vai fazer, ele é político, vai ver se a pessoa tem estabilidade, não tem, vai verificar, vai fazer a cartilha de desligamento, para poder fazer o trâmite legal, até porque é bom frisar que o RH não toma essas decisões de quem vai ser desligado ou não, são os gestores, mas eles têm que seguir um procedimento normalmente. Então, às vezes, decidiram nos bastidores, esqueceram de avisar o RH, e o RH que tem que executar aquela obrigação ali dentro da legislação, é útil ficar sabendo às vezes. E ainda passa por ruim. Ainda passa por ruim, foi o RH que mandou, não fui eu não queria, mas o RH... Mas, cara, em que momento que você fala assim, vou pegar essa parte de RH e vou levar pra gravar vídeo, pro mais comédia, assim? Então, eu comecei a fazer stand-up em si ali em 2018, como eu comentei contigo, e conforme o tempo isso foi ganhando corpo, eu fui estudando, fui melhorando minha performance, fui tentando entender como que funcionava a cena da comédia, mas no contexto mais técnico mesmo, de saber poder criar uma boa história. E eu via pessoas que faziam parte da cena de comédia, lá de Curitiba, de onde eu sou, principalmente, e começaram a falar de assuntos mais específicos. Porque se falava-se muito sobre tudo, sobre relacionamento, a balada, o motel que eu fui com a minha parceira deu tudo errado. Era sempre, quase que sempre as mesmas histórias por várias óticas diferentes. E
E aí, eu vi alguns colegas nichando, então, falando de assunto específico, falando das suas profissões, falando da sua realidade ali como pai, enfim, cada um falando de um assunto específico que dominava sobre aquele assunto. Essas pessoas foram dando certo nos nichos que escolheram. E eu falei, cara, pode ser uma oportunidade, pode ser que... será que eu encontro algum assunto que eu domine mais que todo mundo? Eu consiga falar de uma forma mais cômica, que o pessoal vai gostar? Pô, paternidade, eu era pai e era solteiro na época. Será que se eu falar sobre o BO de ser pai e solteiro encaixa? Putz, cara, não sei. E olhando assim as coisas que eu podia conhecer, eu pensei na minha profissão. Só que aí tinha um porém. Eu nunca achei RH engraçado, entendeu? Era o meu trabalho. Nesses 5 anos até então, que eu já vinha fazendo comédia, eu não tinha uma piada que eu falava sobre RH. Porque era o meu trabalho, não era tão engraçado. É um setor que... historicamente, ele demanda com muitas informações sigilosas, então ele segura, ele não pode repassar muita coisa. A gente até dá risada às vezes, mas entre nós, porque saiu do RH não tem como. Então, como que eu vou ir abordar esse setor? Mas mesmo assim, eu resolvi fazer algumas coisinhas dos perrengues do dia a dia. As perguntas bobas que o funcionário faz, mas nada muito específico que acontecia só comigo. É coisa que eu sabia que acontecia em todo lugar. Então, quando eu comecei a retratar, através de sketches, essas coisinhas... Aí o pessoal começou a gostar bastante. Então a sacada foi isso aí. Eu vi pessoas que nicharam, escolheram um tema específico e foi dando certo. Eu resolvi me adaptar para esse mesmo modelo, para um assunto que eu dominava. E, para minha surpresa, mas não tanto assim, porque eu não foi tão na louca, né? Eu fiz todo um estudo prévio para saber se aquilo ia dar certo ou não. E também tem isso aí, né? Empreender não é só meter a cara, eu vou abrir um negócio e vamos ver o que dar. Sim. E o mínimo de estudo vai te dar pelo menos um mínimo de segurança. Então eu tentei fazer isso e o público de RH gostou. Mas o insight foi disso, que eu vi que não tinha ninguém que falava sobre essa profissão. Vou fazer mais um chute, vou tentar. É mais uma tentativa no meio da comédia e ganhou tanto espaço que a comédia também tornou meu ofício e sair do escritório foi uma opção que uma hora eu não tive como não deixar de fazer. Sim. Não, legal. Cara, você acha que a comédia é isso? É você se espelhar, se identificar no que aquela pessoa tá falando? Porque, tipo assim, o guri da farmácia teve aqui, né? E ele, como eu fui sócio em farmácia, eu seguia ele porque, tipo assim, muita coisa que eu via na farmácia, ele postava. Ele postava? Era coisa que eu achava que, tipo assim, isso só aconteceu comigo. O cara vai lá e postou. Você acha que hoje esse comédia nichada se dá por conta disso? Muitas pessoas... Também. Quando você nicha um assunto, você se coloca como uma autoridade naquele assunto. A pessoa vai entender que você vivencia aquilo todo dia. Se você fala uma coisa que você domina, então você realmente vai se tornar autoridade, porque você vive aquilo ali. O pessoal que acompanha hoje na internet, que vira seguidor, que acompanha, que vai em shows para poder rir daquela realidade específica daquele assunto, é porque ela se vê em você. Então a identificação é um dos fatores. Se as pessoas não se identificarem com aquilo, ou achar que aquilo que você está trazendo, não, isso aí não... Nossa, exagerado, nunca aconteceu isso aí. A pessoa não vai se identificar, não vai gerar uma empatia por você. Cara, é isso, a pessoa se identificou. Sim. Teve empatia, porque, poxa, já passei por isso. Nossa, essa situação que ele colocou hoje é igual. Nossa, também. Nossa, aquela de semana passada também. Que legal. Nossa, cara, eu vou acompanhar porque ele tá trazendo a minha realidade. E tem gente que brinca e fala assim, nossa, tô achando que você colocou uma câmera aqui no escritório da empresa aqui, porque não dá? Pô, todo dia a coisa que aconteceu aqui. Mas é coisa que é a realidade que acontece em todo lugar, né? São situações genéricas que acontecem no dia a dia. Porque basicamente o que eu retrato, eu em si, o menino do RH, é relação colaborador, RH colaborador, ou seja, isso tem toda empresa que abriu um CNPJ, uma hora vai ter um funcionário, e esses conflitos de que dia que eu recebo, vou ter aumento ou não vou ter aumento, vai alimentação cair de dia, essas dúvidas vão existir eternamente. A gente modernizou, hoje em dia tem aplicativo para o pessoal poder acompanhar a alimentação, a refeição, para poder ver o lerite, e as dúvidas continuam igual, só mudou a forma de poder fazer elas. Às vezes você ia no RH abrir essa linha, agora você manda um comunicado no aplicativo da empresa, ou manda um WhatsApp no grupo da empresa, enfim, muda as formas, mas a identificação é um dos fatores das pessoas acompanhar o trabalho de quem nicha. A identificação, a percepção que aquela pessoa domina aquele assunto mesmo, e também a representatividade. Porque às vezes eu falo coisas que ela lá, sendo CLT, tem medo de falar por medo de... Não pode, é muito polêmico, né? Mas como que eu vou falar Nossa, eu queria tanto poder falar isso que ele falou nesse vídeo para um gestor, mas eu não posso. E tem lá um vídeo meu sendo grosseiro com o gestor, porque falando a obrigação dele. Entendeu? E às vezes você vai fazer isso numa empresa, para um lugar hierárquico, você não vai fazer. Então, você se sentem representadas, né? Às vezes, o guri da farmácia, como você falou,
Às vezes ele mostra no vídeo uma coisa que ele queria responder para um cliente, ele nunca vai poder, porque o cliente é cliente. Sim. Mas todo mundo tem vontade. Então a representação, nossa, que legal. Nossa, você falou aquilo que eu queria falar naqueles vídeos. Nossa, se eu pudesse. A gente comenta só assim, olha, estou comentando aqui e vou parar porque não posso correr o risco de perder meu emprego, sabe? Esse vídeo me representa, então... E além da questão cômica, né? A pessoa se sentiu representada, teve identificação e achou divertido, ela vai passar a consumir teu produto, né? Num nível que lá na boquinha do funil, quando eu fizer um show de comédia, por exemplo, falar ao vivo desses perrengues, a pessoa vai lá, que ela quer ver ao vivo também, só a internet não tá satisfazendo. Então é uma escala, assim. A identificação, é a representatividade. Ah, não, show de bola, cara. Cara, e teve, assim como tem as pessoas que te acompanham, várias pessoas te acompanham, né? Por se sentir representado, mas também tem os benditos haters, né? Tem. Cara, e por incrível que pareça, eu tenho uns haters bem burros, assim, sabe? Eu tenho, cara, que não são tantos, mas os que tem são empenhados. Eles reclamam de umas coisas que não faz sentido. O que eu acho que às vezes eles podiam reclamar, que é algum vídeo de opinião minha, não aparece. Mas às vezes eu posto um vídeo de vale transporte, que eu tô explicando que não pode vender vale transporte, que pode gerar justa causa. Não é uma opinião minha, é uma legislação. Sim, informativo. Então eu tô fazendo através de uma sketch, o RH explicando para um colaborador que ele não pode fazer aquilo de pegar o vale transporte, dar para filha e para escola, porque dele ele fala, não, mas eu não concordo com isso, vale transporte meu, eu faço o que eu quiser. Eu falo, tá, mas não reitei agora, porque não é uma opinião minha. Eu só tô repassando aqui um trecho mais, como pode dizer assim, um pouco mais ilustrado do que é algo que faz parte da legislação. A legislação tá lá, vale transporte, é de uso exclusivo para ir e retornar do trabalho. Você não pode parar no meio do caminho, você não pode vender, enfim. E qualquer desvio dessa natureza pode gerar uma justa causa, é passivo de uma justa causa. Então isso é uma cláusula na CLT. Não é uma opinião pessoal minha. E eles reiteiam justamente isso, que eles não concordam com a lei. Mas daí eles têm que brigar com outra pessoa, com outra instituição, não é com o meu perfil, entendeu? Então, mas aparece um hater, porque é um hater bem bom. Eles brigam com aquilo que não tem o que fazer, porque não é uma opinião minha, é um recorte de uma legislação, e com aquilo que às vezes é um pouco de opinião minha, eles não brigam tanto, não. Sério? Às vezes eles não entendem, às vezes representa muito a vida do profissional de RH, e o profissional de RH entende, se identifica, dá risada, e o rei fala, não, nem sei do que ele tá falando, vou passar reto, entendeu? Porque isso é interessante também, porque quem me acompanha é um público muito fiel. É um público, então, se analisar eu com outros influenciadores, eu imagino, eu não tenho um alcance tão forte, mas eu tenho um público mais engajado. Hoje a minha página, às vezes ela tem um alcance melhor com quem me acompanha do que páginas que são maior, tem 1 milhão de seguidores, porque a fatia de quem me acompanha é um público bem fiel. Então eu tenho ali hoje 200 e poucos mil seguidores nas redes sociais me acompanhando, e eu tenho um engajamento bem forte com eles, né? São pessoas que me acompanham, que interagem, então mais do que às vezes a minha taxa de engajamento acaba sendo bem maior que perfis até maiores. Sim. Porque é um público menor, mas é unidinho, sabe? Eles estão unidos no mesmo ódio, sabe? Estão unidos ali no mesmo ódio, na mesma raiva, nos mesmos desabafos, então eles ali que viram um refúgio pra eles. Mas hoje, cara, então os haters, eles são mais gestores ou são mais... Nada, é público que não é da RH. Sério? É público, é profissional aleatório. Porque acaba atacando também os profissionais, o CLT, digamos assim, né? É isso que eu falei assim, um colaborador que não concorda com determinada legislação, como eu falei, é quem vai reclamar. Um profissional de RH, por mais que não concorde com aquilo, ele tem que fazer, porque é uma lei, é uma obrigação, sei lá, fiscal, uma obrigação de CLT, ele vai ter que seguir aquilo, então ele pode não concordar, mas ele fala, putz, o que ele está explicando é verdade, temos que fazer, vai fazer o quê? Por exemplo, a gente está odiando agora esse empréstimo consignado que o governo fez. Mas se aparecer lá no DET, lá no DOT, que a gente tem que tirar lá, se aparecer lá no portal, a gente vai ter que lançar, concordando ou não concordando. Sim. Por exemplo, eu já vi pessoa do RH, até falando sobre o empréstimo consignado, eu vi pessoa tendo que lançar agora a primeira parcela de 72 parcelas de R$ 1.800. O cara emprestou lá, sei lá, R$60 mil, você vai ver o salário dele na carteira, 2.300. Porque o governo calculou ali a margem dele de consignado com base em mês que ele teve um pouco de hora extra, um pouco de férias, passou um pouquinho, só que no dia a dia ele não vai ter aquilo. Então imagina, uma pessoa ganha 2.400, 2.500 ali, com uma parcela de R$ 1.600, R$ 1.700, às vezes no quinto dia útil, lá dele vai dar zerado. Então como o RH está sofrendo por antecedência, que ele vai ter que explicar ao funcionário que ele não vai ter salário por causa do empréstimo que ele fez.
Então, mas a gente que... fica com ódio interno entre nós aqui, a gente compartilha isso. Mas, por exemplo, eu não vou hatear alguém porque não tem que fazer. É uma legislação, uma nova regra, eu vou ter que me adaptar a ela. E acredito que vai ter muita gente lá na porta da RH perguntando por que de um desconto tão grande, né? Não, mas eu não fiz esse empréstimo, não. Eu não lembro. É o que mais tem. Vai ter. Como que vocês autorizaram, né? Tem gente que falta, esquece que faltou, imagine. Imagine empréstimo que tá descontando dele ali. Não, eu não emprestei, não lembro disso aí, não. Vocês estão roubando de mim? Devolve meu dinheiro. Cara, teve uma situação aqui, não sei se você soube, viralizou isso aqui em Santa Catarina, de um RH que recebeu o currículo de um rapaz de 45 anos e eles responderam um e-mail com a seguinte frase: cancelar, passou da idade, kkkk. Mandaram pro cara. O cara tinha 45 anos, ele se candidatou, quer ver? Para auxiliar de produção. E aí o RH respondeu o e-mail dele: cancelar, passou da idade, kkkk. O cara processou. E com toda a razão. Indenização, lógico, né? E é daqui de Florianópolis, a empresa grande de Florianópolis, na verdade, né? Cara, isso repercutiu demais. Imagina, né? Não, e com toda a razão. Vazou o print do e-mail, enfim. Eu mesmo compartilhei com uma galera, assim, que eu achei muito engraçado, mandei pra galera olhar. Cara, eu não fiquei sabendo desse episódio, mas, inclusive, a gente discute bastante. Quando eu falei no início da nossa conversa sobre a questão de gerações, a gente fala da geração também. Questão de etarismo, questão de dar oportunidade para quem tá mais velho, para quem tá iniciando também, ter paciente, quem tá começando, para poder se adaptar aos novos estilos deles e também fazer com que eles se adaptem ao mercado de trabalho, porque não dá para se adaptar 100% só aquilo que eu espero do mundo, né? Eu também tenho que me adaptar ao que o mundo tá me entregando. Então isso a gente diz das gerações mais novas, mas essa é uma briga bem grande que nós RHs temos, discutimos em muitas convenções, em muitos lugares, que é essa questão de tratar de forma consciente as diferentes gerações e de uma forma correta, né? Independente da idade que a pessoa é mais velha ou não, ela pode produzir igual, deve produzir igual. E mesmo que seja uma comunicação só interna, da forma que eles fizeram, já é uma comunicação errada, né? Torna isso como uma regra interna, talvez, para determinado setor, sei lá. Enfim, não sei como que eles vão fazer isso, mas deixar de uma forma escancarada, do jeito que é, ainda fazer a baita gafe de ainda mandar pro cara isso. Poxa. Não, aí é sacanagem, né? Não sei se... Eu acredito que não tenha sido de propósito o cara responder. Certo, ele foi encaminhar pra outro, tipo, você cancela, isso aqui não. Cancela, respondendo, foi responder pra quem tava... pra quem recebeu o e-mail internamente. E acabou mas mesmo assim, a forma... não. Mas, cara, tem alguma situação assim que você lembre que possa compartilhar com a gente? Situações do dia a dia? Cara, tem algumas situações que eu compartilho até no show. Mas tem situações que são icônicas, né? Tem situações que acontecem com diversas pessoas. Mas eu já peguei situações de funcionário que a esposa dele todo dia de pagamento ficava ligando no setor para reclamar do tanto que ele tinha recebido, que ele fez muito mais várias vezes que aquilo estava no limite e que ela queria que explicasse melhor para ela que ela não estava entendendo e o RH tem que brigar assim, senhora, ele que é o funcionário. Se ele tirar alguma dúvida, a gente consegue explicar para ele. Para um terceiro a gente não pode passar. A senhora pode ser esposa, pode ser mãe, pode ser o que for, não tem como passar. Hoje isso também acontece com quem é aprendiz, às vezes a mãe, o pai liga brigando no RH, olha, meu filho não pode ir, não pode descontar porque, cara, é o colaborador. O contrato de trabalho é da empresa com o colaborador. É com esse que a gente tem que... A gente, inclusive, não pode passar informação para terceiros, dependendo da pessoa seja qualquer coisa. Então tem que ficar explicando para a esposa sobre as coisas. Teve vezes que uma esposa ligou no RH para perguntar se vocês têm que parar de fazer essas coisas aí. Mas parar de fazer o quê, minha senhora? Tem que parar de fazer essas coisas aí, mandar meu marido para esses lugares muito longe, onde não pega celular. Tô tentando falar com ele faz uma semana e o cara tava de férias da empresa. Entendeu? Ele fugiu com a amante uma semaninha nas férias dele ali, falou pra esposa que tinha ido viajar. Mas essa esposa dele era tão chata que, olha, esse é um dos poucos casos que eu nem julgo muito o cara, sabe? Cara, mas assim, mas é isso. Eu falei, devo regar, a gente não pôde falar, né? Mas nossa vontade era falar assim, olha, ele tá de férias. Não tá com a gente. Depois, quando ele chegar em casa, você confirma com ele o que aconteceu. Mas a vontade era muito grande. Então, eu tive que pegar umas situações assim complicadas. Situação tipo de relacionamento entre colaboradores. Eu trabalhei numa fábrica que ela tinha 3 barracões. E eu nunca esqueço esse caso, cara. O que acontece? Entrou um funcionário novo. A gente fez amizade com esse funcionário novo.
no futebol que eu participava lá. Ele falou, nossa, tô ficando com uma moça bem legal da linha minha lá. Funcionária nova, entrou agora. Deu, legal, cara. A empresa era bem tranquila quanto ao relacionamento, não tem problema nenhum, não impactando internamente, tá tudo certo. Não tinha. Tem empresas que geram uma política de não poder relacionar, mas lá era bem tranquilo. Cara, que legal, bacana, funcionária nova. Mas não entrou muita mulher recentemente. Dele, não, entrou uma moça nova, moça ruiva, assim, bem bonita pro setor. O nome dela é tal. Aí eu falei, cara, ela não é funcionária nova, não, cara, eu conheço ela. Ele, não é funcionária nova, começou semana retrasada. Eu falei, não, cara, ela voltou de licença maternidade. O marido dela trabalha na fábrica de baixo. Dele, capaz, ela falou pra mim que era sozinha. Então, olha só, então você pega uns perrengues assim. Cara, então, são situações que acontecem no dia a dia da firma que você não tem como. Já chegaram a entregar pra mim no RH um documento enrolado. Eu perguntei o que era, o cara falou, não, só lança pra mim. Eu falei, não, mas tem que saber o que é dele, depois você vê, só lança. Mas quando eu abri era um ficho de pensão. Porque ele teve um filho recentemente, e era o ficho de pensão pra poder pagar a pensão daquele filho. Só que a esposa dele também trabalhava na mesma empresa que ele, por isso que ele não queria que ninguém soubesse, por isso que ele pediu pra eu, só lança aí. Então o RH vai pegando uns causos de família assim, que é impressionante. Se a gente pudesse compartilhar tudo que vivencia, mas não dá. Cara, dá altos conteúdos. Não, então, o RH tem uma máxima que a gente fala, né? Nossa, se um dia eu escrever um livro, vai virar best-seller. Então, de tanto escutar isso das pessoas que trabalharam comigo, se um dia eu escrever, por que não falar disso através de piada de comédia? Aí um dia eu peguei todas essas histórias, e se eu escrever um livro? E eu resolvi fazer alguma coisa. E é isso que eu faço. O meu show hoje ele fala sobre isso, fala sobre essas histórias. Se eu fizesse um livro, agora não existe bem um livro, existe um espetáculo de 1 hora e 15, falando só esses perrengues, essas histórias que a gente vivencia no dia a dia, porque o RH possa se identificar e se abraçar junto, ou na pior das hipóteses, chorar junto. Se abraçam, vão chorar tudo junto, né, cara? Cara, outra coisa que eu vejo, acho que mais comum pro RH é muita mentira na hora do currículo, da entrevista em si, né? Nossa, bastante. Eu tenho um set no meu show que eu só falo sobre mentiras. Tem uma história que eu exemplifico de uma mentira que eu peguei numa entrevista. Obviamente que a história é mais ou menos verdade, né? Porque na comédia tem o exagero cômico e tem a verdade. Aquelas histórias ali de mentira aconteceram, não 100% daquela forma, e o exagero é pra tornar aquilo mais engraçado. Mas as mentiras em entrevista é uma coisa muito cotidiana de quem é recrutador. O recrutador escuta muita coisa, ele tem que escutar fingindo que é aquilo, nossa, interessante. E pensando, meu Deus do céu, cara, cala a boca, eu sei que você tá mentindo pra mim, pare. Como você tem 10 anos de experiência, você tá com 25 anos. Entendeu? Cara. Você foi aprendiz com 15? Não, nunca fui aprendiz. Então não pode, ninguém. Quem que registrou você com 15 anos? Então a gente pega umas mentiras com gente que mora perto, gente que fala que tem um curso que não tem, gente quando você vai pegar a documentação. Você vai pedir, viu? Você tem ensino médio, né? Tenho. Cadê o documento? Putz, minha escola pegou fogo. Não tem mais o histórico que pegou fogo a escola. Então o RH escuta muita mentira. Não só dos candidatos em entrevista, não. Quanto dos funcionários no dia a dia também. Imagina. Pegar atestado falso, vai lançar ponto. Vixe, Maria. Outra coisa que eu ia te perguntar. Muito atestado falso, eu acho. Assim, não... Eu conheço muita gente... que acaba dizendo assim, eu vou pegar um atestado, cara, hoje eu tomei assim, tomei uma a mais, outro dia. Segunda-feira eu acho que é o dia oficial do atestado, né? Cara, tem bastante. Segunda eu acho que é o dia oficial. Segundo e terço de carnaval. Dá umas intoxicação de 5 dias no pessoal que começa na sexta, que eu não sei o que acontece. Mas, cara, tem alguma... Assim, vocês devem achar muito, tipo assim, pô, isso aqui tá muito falso. Suspeito. Então, assim, tem atestado que a pessoa passou o migué até no médico, né? E não tem o que fazer, você não tem como contestar uma avaliação médica. Aí tudo certo, só fica meio tô ligeiro com você, tô ligado que isso aí é meio migué. Mas, beleza, né? Mas quando eu peguei atestado falso, já peguei atestado que a pessoa, sei lá, o atestado era de um dia, a pessoa escreveu 4 na frente com uma caneta de outra cor, entregou e faltou 14 dias. Poxa, é falsidade de documento, pode ser da justa causa direto. Tem um caso que eu peguei de justa causa justamente assim, porque a mulher fez 3 vezes seguidas, a gente orientou 2 vezes, já podia ter demitido na primeira, ela fez 3 vezes, na terceira o RH pegou, olha, desculpa, não tem que fazer, filho, me ajuda a te ajudar, né? Teve caso assim, já teve caso de investigação, que a empresa verificou que 70% dos atestados era de um mesmo médico.
Começaram a investigar e descobriram que aquele médico vendia atestados, entendeu? Nossa. Sei lá, cobrava R$200 por cada dia a mais que ele podia colocar no testado. Existia todo um conglomerado. Então, com base na empresa que ficou sentindo aquilo muito suspeito, poxa, como assim, né? Todo mundo vai nesse médico, a empresa tem plano de saúde, ele não é do plano, ele é um médico que não fazia parte do plano de saúde da empresa. Então, foram fazer uma investigação, fizeram uma denúncia para o CRM, claro, tudo isso de forma sigilosa. Quando o CRM, todo mundo concluiu a investigação, descobriram que ele era um médico que realmente vendia atestados para os colaboradores, né? Caramba. Então, eu não sei qual que foi o trâmite legal que aconteceu com ele enquanto médico, mas enquanto colaboradores a gente conseguiu dar uma cortada ali, fazer uma orientação, tudo com embasamento legal para poder fazer exatamente, com embasamento jurídico para isso, né, que eu não lembro exatamente. Eu era bem novinho no RH na época, que tinha 20, 21 anos, mas eu vi esse trâmite acontecendo, porque foi uma investigação assim, que gerou bastante conversinha de corredor. Nossa, você viu que todo mundo pegou aquele médico lá? Porque tinha gente que tava doente mesmo, e tava no bolo, não tinha o que fazer, né? Porque o cara era um cara que atendia numa clínica lá, o pessoal que às vezes ficava doente, passava lá, nem todo mundo era migué, mas a grande maioria era, né? Antes ficava 5 dias descobrindo que. Então, quando o povo queria pegar ali um carnaval, ia lá, ó, então pro médico aqui. Caramba. Que era mais barato pagar ele do que descontar as horas, né? Pra não ficar tão feio, enfim. Então a gente descobriu que existia isso. Então a gente pega o RH, eles acham umas pontas de iceberg que é louco. Cara, e da parte de entrevista, tem alguma coisa assim que você lembra que possa contar? Que seja exagero, assim, ou uma mentira? Tem. Eu comentei aqui sobre o pessoal. Gente que fala que mora perto da empresa, mas mora longe. Ela tem medo de falar que mora longe, não conseguir a vaga. Todo mundo já mentiu em entrevista também. Eu já menti em entrevista, todo mundo já mentiu. O povo não gosta de confessar que mentiu, mas todo mundo, porque você quer muito. Você não sabe a realidade de cada um. A pessoa tem tanto desespero por aquela vaga que ela aumenta. Às vezes a pessoa não quer demonstrar nenhum tipo de fraqueza e leva só as qualidades. Ah, você tem algum hobby? A pessoa, putz, cara, não tá dando tempo de fazer nada que eu gosto, então não tenho. Mas ela tem medo de parecer uma pessoa desinteressante e ela fala, não, eu gosto de ler. 3 anos que não pega no livro, sabe? Aí eu gosto de fazer exercício físico, gosto de ir pra academia, olhando pra pessoa dá pra ver que não gosta, entendeu? E as pessoas devem estar pensando, nossa, mas o RH vai me julgar por causa disso. Gente, o RH julga por coisa muito menor. Imagina que não vai julgar por causa da mentira que você conta pra nós. Fica entre nós. Então, não sai espalhando também. Mas nós se diverte também com as histórias que nós pega aí. E em entrevista pega bastante mentira. É muito engraçado ver aquela pessoa que na primeira semana tá arrumando treta já no setor de trabalho. Na entrevista, não, me dou super bem em equipe, sabe? Cara, tem uma pergunta que eu acho que o RH faz muito e que eu nunca soube responder. Conte um defeito seu. Cara, o que tu quer saber de mim? Eu vou falar um defeito pra mim, eu vou ser demitido. O meu defeito é que eu tô desempregado, moça. Eu não tô conseguindo honrar com as minhas dívidas. Cara, teve algumas situações que eu fui que... um defeito seu. Aí eu falei, cara, o que eu vou falar de mim? Defeito eu tenho vários, mas se eu falar algum, eles não vão me contratar. Aí eu lembro que uma vez eu falei assim, eu posso chamar minha esposa pra responder isso? Porque ela vai ter uma renca pra falar. Aí eles riram e pularam a pergunta. Eu falei, então, essa eu me safei. Mas não fui contratado, então acho que foi por causa disso. Não foi por causa disso, não quis confessar, né? Mas, cara, já menti essa de morar perto da empresa. Sim, cara, e assim, eu não julgo. Por exemplo, olha, eu tenho um nível, né, bacana sobre Excel, mas quando eu era mais novo, eu tava querendo trocar de trabalho ou não, eu não achava, eu não tinha confiança se o meu nível era adequado ou não para aquela vaga. Sim. Quando perguntaram se o meu Excel era avançado, eu falei, lógico que é, mas não tinha um curso que comprovasse aquilo, entendeu? Não, claro que é. Sabe fazer macro? Eu falei, é o que eu mais faço, entendeu? E não tinha feito nenhum ainda, entendeu? Então, a gente aumenta pro receio. Se precisar, depois que eu passar, eu me viro, entendeu? E tem como você se virar, né? Você tem como correr atrás de um curso ou não. Você vai adaptar aquela vaga. Mas às vezes o pessoal exagera e eu não julgo, tá? Eu julgo aquela pessoa que exagera, entendeu? Sim. Dos defeitos é complicado mesmo, porque até a gente encontrar um que a gente acha adequado, mas pode ficar tranquilo que o RH não vai te julgar 100% do teu defeito. Olha, tem alguma coisa sua que você gostaria de melhorar? Olha, tem, né? Eu não tenho tanto controle financeiro, tô tentando me readequar, eu tô fazendo alguns cursos para isso. Mas o interessante, sempre quando você falar de uma coisa que você tem a melhorar, ou um defeito, digamos assim, fale também, ajude a colocar o que você faz hoje para poder minimizar os impactos que essa situação melhorar na tua vida você faz para poder
amenizar. Por exemplo, sei lá, olha, quando mais novo eu tinha muito problema com atenção, de focar. Hoje eu faço toda uma série de cursos, faço toda uma questão de meditação para poder melhorar, ter uma atenção plena maior. Mas é uma coisa que eu sempre tenho que estar esperto, porque para não ter perigo de eu deixar uma coisa de lado, que era importante, focar em outra que não é. Então, uma coisa, a minha atenção permanece. Tudo é a forma de você falar, porque defeito todo mundo tem. Então, é a forma como você lida com esse defeito, o que você faz também para amenizar as situações que ele acontecem na sua vida. E numa entrevista de emprego, você tem essa liberdade de poder falar com o entrevistador e ele vai entender, tá? A grande maioria, legal, assim, dos entrevistadores são bastante capacitados. A pessoa pode confiar no RH, não é tudo culpa do RH, o RH vai trazer... Não fique bravo também se você não passar, às vezes é só porque entrou um candidato que era mais bem preparado que você, não é que você não está preparado para aquela vaga naquele momento, você vai estar em outro. Porque assim, ó, todo mundo se puxando na memória, reprovou em 95% das entrevistas que fez na vida. Sim. Entendeu? Eu trabalhei, sei lá, se eu somar todas as empresas que eu trabalhei como CLT, dá umas 7 ou 8. E eu devo ter feito umas 50 entrevistas na minha vida toda. Sim. Então... hoje eu levo a seguinte lema. Se eu for mentir, eu vou mentir pra menos. Tipo, aí eu fui pegar na produtora, até a produtora conheci o Jonas. E aí, eu, falando pelo telefone lá, eu falei, você sabe? Pô, eu já tinha experiência como diretor de TV. Eu peguei como diretor de TV, né? Já tinha experiência e tudo mais. E ele, você sabe, pô, era um projeto grande, era transmissão ao vivo de jogos pro governo. Aí eu peguei e falei assim, sei mais ou menos, tô aprendendo agora. Falei pra ele, se ele quiser, ele vai me contratar. Ele, não, eu quero gente assim, que eu ensine. Aí eu falei, show de bola. Chegou lá, já manjava. Nossa, o piazinho tem futuro, entendeu? Aí eu cheguei lá e ele falou assim, você mentiu pra mim, você sabe, tá? Aí eu falei, que bom, elogio. Mas tem tudo isso, tudo é jogo. Cara, eu acho que o mais importante numa entrevista é você saber se comunicar bem, tentar maquiar o nervosismo, porque você tá nervoso, você quer aquele emprego, ou você tá trocando porque tá saindo de um lugar que você não gosta tanto, então você tem aquela necessidade que quer sair do PIB para um lugar melhor, ou você tá desempregado, você tá com aquela ideia, meu Deus do céu, eu preciso de um emprego logo porque eu tenho que pagar minhas contas. Então, quanto mais sincero você for com o RH e maquiar e controlar esse teu nervosismo, já é 50% de uma entrevista boa. Vai muito também de quem vai entrevistar. Às vezes chega lá, o cara tá mais descontraído, ri, brinca contigo. Agora chega lá, o cara tá sério, né? Pô. Acontece também. Tem pessoas e pessoas, né? Tem empresas e empresas, né? Nem todo lugar é bom, nem todo lugar é ruim também. Não vai ter lugar que é perfeito. E é pessoa, né? Tem empresa que você às vezes odiou trabalhar, mas tem pessoas que você conhece, tá lá há 15 anos e ama. Sim. Então, a tua verdade não é a minha às vezes. Sim. Então não dá pra tomar aquilo que a pessoa... Todos os feedbacks que a gente tem na nossa vida não dá pra tomar 100% porque é ponto de vista, as pessoas são diferentes. Senão ia ter uma receita até pra namorar e pra casar, todo mundo ia encontrar a gente do mesmo jeito. E não tem como, cara. É de pessoa pra pessoa, né? Cara, mas assim, outra coisa que eu vejo muito que o RH faz, que pra mim era uma tortura, era as dinâmicas em grupo. Mano, aquilo é uma tortura psicológica. Vaga de emprego com dinâmica? Ou até tinha uma empresa que eu trabalhava que era mensal, eu acho. Que era normalmente eles traziam um nome, palestra, e o RH fazia um quebra-gelo ali antes, uma dinâmica. Horrível aquilo, cara. Cara, é uma tortura, chamado de dinâmica lúdica aquilo. Porque a gente não tem a opção de dizer não quero participar, né? Você tem que ir, né? Eu acho que esse já é o principal motivo do pessoal não se sentir à vontade. É saber que ele não tem a opção de não participar. Você vai ter que ir, você já... Tô cheio de coisa pra fazer, tem que estar aqui brincando, não quero. Mas vai de como que é conduzido isso, tá? Hoje em dia é bem mais desmistificado, né? Tem jogos pra poder se fazer em empresa, para utilizar nas dinâmicas, são bem mais interessantes, assim, e que impacta menor negativamente os funcionários, digamos assim. Eu vi umas assim que, meu Deus do céu, e umas coisas que a gente não entendia o porquê. Claro, deve ter um porquê psicológico por trás daquilo, mas, vou dizer assim, nada a ver isso aí, velho. Né? É que assim, se você leva uma dinâmica que vai exemplificar uma situação que às vezes não é uma dor da empresa, só vai achar aquilo chato, porque você não vai entender porquê daquilo. Então, até a escolha de um jogo para poder fazer numa empresa, fazer uma dinâmica, tem que ser bem escolhido. O profissional que está conduzindo é mais de um fator que impacta. E também se aquilo é necessário ou não, às vezes não é. Às vezes não é o perfil, às vezes não é a cultura da empresa, às vezes aquilo lá não vai ajudar os colaboradores, só vai fazer com que eles percam tempo mesmo. E em vez de você motivar a equipe, você vai gerar mais ranço na turma ainda, entendeu? Então, tem que analisar bem, Cara, e outra coisa,
recentemente a gente está vivendo uma era bem complicada, assim. Eu trabalhei numa empresa como terceirizado. Eu trabalhava na ambulância, né? Eu venho da SAMU, da área da saúde e tudo mais. E lá nós atendíamos muito casos de pessoas na ambulância em crise de ansiedade, em estado de choque mesmo. E uma empresa internacional, sim, uma multinacional, ela nem é brasileira, mas ela é muito conhecida no Brasil. E que eles passavam em torno de 6 mil funcionários por dia naquela unidade. É uma unidade grande. E eles tinham metas para bater e tudo mais. E eles contratavam muitas pessoas de primeiro emprego. Muita pessoa de primeiro emprego. Então, o cara, primeira vez, chega lá naquela pressão psicológica, tem que bater meta, tem que isso, tem que aquilo. Colava a placa, via pra ambulância e estava de choque. Trava. E, cara, assim, também eu acho que tem dado muito isso, não só nessa empresa, depois a gente começou a notar que tem dado muitas pessoas com crise de ansiedade, com depressão, e que muitas pessoas têm gatilhos que acionam dentro da empresa, que tem crises dentro da empresa, né? Às vezes são traumas passados, né? Eu acho que é até por isso que é tão legal a gente comentar. Você falou do SAMU, tá passando. Acho que até por isso que é legal de falar, né? Realmente, a depressão, a ansiedade é o mal do século. E o legal é que há um tempo atrás a gente começou a discutir, começou a tentar entender o que é isso. Hoje a gente fala, o pessoal já sabe, já não tem tanta vergonha de falar quando passa por uma situação. Não tem mais tanta vergonha. Hoje, só do pessoal saber o que é burnout já é um avanço. Antes o pessoal sofrendo. Meu Deus, deu um piripaque do Chaves aqui, não sei o que deu. Entendeu? Hoje o pessoal já sabe o que é. Então, tem muita coisa para melhorar. Agora, implementando principalmente o NR1, né, que é a NR que vai falar sobre a saúde mental, né, como risco ocupacional em si, ou seja, agora as empresas vão ter que entregar EPIs de saúde mental para as pessoas poderem entender. A Isabela Camargo bate muito nessa tecla há alguns anos, que é uma outra influenciadora. O mundo do RH bate muito nessa tecla por conta disso, que das pessoas estarem adoecendo no ambiente de trabalho e isso ser um risco ocupacional, um ambiente com muito estresse, um ambiente com muita pressão, um ambiente com tudo isso, as pessoas adoeceram por causa de trabalho. Então, mais do que ser um assunto discutido para as pessoas não terem mais esse piripaque, por exemplo, hoje em dia está se tratando de alguma forma para que a gente consiga amenizar isso na raiz, na base, que a gente consiga criar ambientes profissionais menos agressivos para o psicológico do colaborador, das pessoas. Sim. Então, está longe do mundo ideal, mas eu já acho que só dessas pautas não enfraquecerem e aumentarem, e aos pouquinhos situações práticas acontecendo, como é o caso da NR1, eu já acho um baita avanço. E acontece ainda, vai acontecer cada vez mais. Eu não sei nem se acontece mais, tá? Eu só acho que só é diagnosticado mais casos. Acho que a vida inteira aconteceu depressão, a vida inteira aconteceu burnout, o mundo, né, na história como um todo sempre aconteceu, mas não existia diagnóstico daquilo. Sim. Eu estava conversando com uma amiga minha que é professora, é professora de língua portuguesa e literatura, e é muito comum na literatura brasileira ou nos livros de história falar de personalidades que adoeceram ou morreram por melancolia, por uma tristeza profunda, de amor. Cara, isso é depressão. Eles não sabiam dar um nome para aquilo. Então sempre existiu, né? Então hoje a gente sabia que existe, sabia que tem tratamento, saber desmistificar que terapia é coisa de doido. Sim. Então já é meio caminho andado e o humor, o que eu faço, poder representar o pessoal é uma ótima válvula de escape, poder dar um pouquinho de risada, ver que não tá sozinho, se sentir representado. Então, chegar o copo meio cheio, trabalhar para você ter um ambiente mais bem-humorado, menos pesado, é um dos fatores que ajudam bastante a diminuir um pouco dessa pressão no dia a dia. Cara, muito legal isso. Mas você falou ali de IPI, o que seria IPI para isso? Fiquei tentando imaginar aqui o que seria um IPI. Cara, um IPI para isso seria alguma forma de você colocar metas que sejam possíveis, uma maneira de padronizar feedback, uma maneira de documentar as formas de como você vai atingir um colaborador para que ele não se sinta agressivo, criar padronização de situações como essa. É meio lúdico, né, quando a gente fala de EPI, saúde mental. O que seria um EPI, saúde mental? Será que seria ter uma terapeuta disponível? Será que, assim como técnico de segurança é obrigatório, de acordo com X quantidade de colaboradores, será que é legal também ter um psicólogo disponível para que os colaboradores possam conversar de acordo com a quantidade de colaboradores? Enfim, está sendo mapeada ainda exatamente 100%
todas essas questões, mas é ir mais para esse lado aí, né? Porque hoje, para não cair um objeto na cabeça, é um capacete, é algo objeto mais simples, Sim. né? Saúde mental é um pouco mais complexo, mas a NR1 tá aí já. Eu ainda tenho que ampliar bastante meu conhecimento para poder entender todas as adjacências dele ali. Infelizmente, estou fora do escritório. Acaba passando algumas novidades ali na prática, mas a ideia é trazer cada vez mais uma forma de segurança para que o colaborador não adoeça, não fique louco da cabeça, não burnouteie. Então é trazer maneiras de prevenir isso. Sim. É ter um terapeuta disponível, é ter uma equipe profissional, assim como de medicina do trabalho, mais especializada para que esteja ali disponível para aquele colaborador, identificar de alguma forma, ter, assim como a gente tem um exame periódico, nesse exame periódico a gente pode analisar alguns fatores, poder tentar entender o que está acontecendo naquela empresa. Tudo é muito tabulado hoje. Hoje, quando o colaborador adoece, se afasta, a gente consegue tabular isso, quais são os principais motivos, onde, de acordo com esses principais motivos, tomar as ações corretas, né? E de ter uma exigência de comprovar como que a empresa está fazendo para poder amenizar isso, já é algo interessante, porque daí, se às vezes não for por bem, a empresa não tem essa cultura, vai fazer por mal porque é uma obrigação. Ah, sim, excelente. Cara, mas tem se dado tanto, né? Às vezes a pessoa que está assistindo acha que não é tão assim. Mas, inclusive, nessa empresa, nós fomos acionados para ter uma unidade, uma ambulância 24 horas dentro da empresa, porque vazou num grupo do WhatsApp que tal hora, tal dia, um colaborador ia pular lá, ia cometer suicídio dentro da empresa. Aí, não, vamos deixar uma ambulância 24 horas aqui. Como se o cara tivesse pulado, a gente ia fazer alguma coisa, né? Mas depois de alguns meses, um colaborador pulou, cometeu suicídio. Não na unidade daqui, na unidade de São Paulo. Cometeu suicídio. E a gente viu dessa empresa ter tanto impacto. Portanto, nós saímos de tanto levar pessoas em estado de choque para o hospital. Uma vez um médico me chamou numa sala e disse: cara, eu estou atendendo por semana aqui, só vindo de vocês, em torno de 10, 15 colaborador. Ele disse: no meu plantão, isso que eu não faço plantão todo dia. Ele disse: cara, eu estou pronto a acionar o Ministério Público. Ele falou: é para investigar? Para ver o porquê que está dando tanto caso assim. Mas, cara, eu falei pra ele: tá, eu não sei o que rola lá dentro, porque eu não tô lá dentro, eu tô na ambulância, né? Mas tem a questão de metas, primeiro emprego, às vezes não estava preparado para aquilo, achou que era uma coisa, chegou lá é outra, tem aquela pressão de bater meta e tudo mais. Mas você acha que tem dado, não só nessa empresa, tem dado em outras empresas, você acha que é por conta da dinâmica das empresas que mudou, ou da criação que tenha mudado um pouco, porque antigamente descia além, não queria saber. É muita variável, né, impactar. Não tem como a gente basear por um único acontecimento, né? Tem a mudança de geração, a geração mais nova, o pessoal até de uma forma pejorativa fala que é uma geração do... A Roberta Miranda fez uma postagem esses dias atrás falando do João. O João falou que ia dar uma pausa na carreira dele, cantor João. Só que ele tem uma carreira de 3, 4 anos, tá fazendo muito show. Daí ela falou: nossa, essa é a geração... Não lembro o termo que ela utilizou lá, que não... Nossa senhora, qualquer coisa que encostar quebra. Meu Deus do céu, não me toque. Só que ao mesmo tempo que eu entendo que é uma geração mais fragilizada, talvez seja uma geração que... Cara, tô vendo que eu vou ficar doente, então eu vou parar já no começo. Então, talvez, não é necessariamente negativo, mas lidar com esses pensamentos dessa pessoa que aguentou muita coisa na vida e conseguiu vencer, aguentando, talvez não precisa apanhar tanto da vida para poder ter o mesmo resultado. Sim. E a nova geração entendeu isso. Então, quando essa nova geração ela é colocada numa pressão um pouco maior, ela automaticamente também entende que ela vai ter uma dificuldade maior. Ela vai adoecer mais, vai procurar um terapeuta maior. Ele não vai esperar chegar no extremo para poder procurar ajuda, ou para ir num psicólogo, ou para pegar um atestado, ou para trocar de emprego. Ele no início já vai sair. Então, isso pode ser confundido com uma pessoa que desiste mais rápido, uma pessoa que não tem tanta paciência, que não sabe lidar com a pressão. E saber identificar se é um ambiente tóxico ou não, que aquela pessoa está querendo sair, ou se é realmente uma pessoa que não tem paciência e não quer ficar lá, identificar uma pessoa descomprometida de uma pessoa que está se autocuidando, é muito tênue, então existe essa dificuldade. E esse é um dos desafios nossos.
tentar entender esse conflito de geração. Então, um dos fatores para poder estar acontecendo tudo isso hoje, conflito de geração. A geração atual não quer viver igual os pais delas viviam. Sim. Muita gente tem pai e mãe que mora junto a vida inteira, mas meio que órfão de pai e mãe, quase não via eles porque o pai e a mãe estavam sempre no trabalho. Eles não querem isso para quando eles forem pais. Então, já é uma decisão consensual. Eles não querem trabalhar tanto daquela forma, eles preferem ganhar menos, num emprego que vai exigir menos deles psicologicamente, para que eles tenham tempo de qualidade de vida. É uma geração que... Uma situação recorrente que acontecia com nosso pai e nossa mãe, é como eles saírem, beberem demais, para poder esquecer um pouco os problemas, e às vezes virava até um alcoolismo na família, do pai ou da mãe. Eles é uma geração que bebe menos, até na questão de consumo. Hoje, uma geração que quer ser mais saudável, vai mais em academia. Então, eles querem ter o tempo de ir na academia, quer ter o tempo de fazer a dieta certa, quer ter o tempo de poder ir num terapeuta. Então, e daqui a pouco as pessoas vão estar com 40 e nós não vamos mais estar aqui. E o novo mundo foi elas que remodelaram. Então, talvez o jeito delas talvez seja mais correto, não sabemos, só o tempo vai dizer. Então, um dos fatores é isso, essa questão de mudança de comportamento, a mudança de geração, a questão das pessoas não terem mais medo de falar que está com problema. Eu já vi minha mãe e meu pai chorando e falando que não era nada. E às vezes ele estava preocupado com o financeiro, estava preocupado com a gente, ou estava só exausto da vida e não falava para ninguém. Minha mãe adoeceu, minha mãe faleceu há 2 anos atrás, e ela passou nos últimos 5 anos da vida uma depressão terrível de se acompanhar, que virou alcoolismo e tudo mais, e nunca procurou uma ajuda. Hoje, se eu perceber que eu estou começando a ir para aquele caminho, eu vou procurar ajuda. Sim. Então, a gente não quer mais... É uma geração com mais informação também, né? Uma geração com mais informação, uma geração que não tem medo de falar que está com problema psicológico, uma geração que não quer repetir os erros que a geração passada cometeu. Sim. E a geração passada ainda está aqui, né? São os gestores de hoje, são as pessoas de 40 a mais, 50 a mais, que às vezes não tem paciência para essa nova geração que está chegando. Então, é muita variável junto acontecendo ao mesmo tempo. Eu escuto muito meu pai falar, né? A geração do mimimi, não sei o quê, não aguenta nada, né? Mas e eu concordo que em partes existe na minha cabeça muito mimimi, mas nem tudo é mimimi, não. Muito mais é consciência mesmo que a galera nova tá tendo e e na grande maioria das vezes o pensamento, pelo menos na ideia do pensamento delas, não tá completamente errado, não. Às vezes em alguma ação, sim. Tem, assim como tem gente comprometida na nossa época, teve na anterior, sim, tem agora também, e a gente não pode pegar as exceções como regra, não. Eu acho que é mais olhar o que está sendo feito de melhor. Deles estarem se preocupando. Cara, tem certeza que eles vão ser, talvez, pais melhores que nós, que vai ter mais tempo os filhos? Se vai ter tanta firmeza na educação, já não sei. Tem gente que às vezes nem quer ter filho, tem essa consciência e não vou ter filho e acabou. Nossos pais não tiveram tantas escolhas. E assim como nossos avós, que veio antes deles, eles nem tinham. Porque nem escolheram com quem casava. Não é tanto tempo atrás assim, né? Minha avó com meu avô casou, minha avó tinha 13, meu avô tinha 15. Nossa. Não tenho tanta certeza que eles tinham muita opção de escolha na época. E os pais da minha mãe. Você viveu com essa geração, né? Exato. Junto com essa geração, né? Cara, mas assim, é uma geração mais consciente, mas também é uma geração que inventa moda, né, cara? Tipo o bebê reborn aí. Pô, tudo tem limite também, né? Tudo tem limite também, né? Tô falando da preocupação com saúde mental, mas tem um povo aí que tem acesso a ter saúde mental e não, eu quero ficar louco. A minha opção, eu quero ser louco da cabeça. Cara, você já pegou alguma coisa assim, tipo, vou dar um exemplo aqui. Na entrevista de emprego, você tem filhos? Tem uma bebê reborn. Ia ser incrível, né? Como que eu faço pra colocar aqui a minha boneca estrela no plano? Ia ser sensacional. Ainda não aconteceu, mas não deve estar muito longe de acontecer, não. Auxílio, né? Tem um auxílio para quem tem filho, né? Tem. Como que eu faço pra pegar aqui o salário família aqui, ó? Mas você não trouxe o certidão de nascimento? Não, mas tá aqui lá na fiscal do meu filho. Ia ser sensacional, né? Aqui, ó, o Enzo, tá comigo, ó. E a minha licença maternidade? Quanto tempo eu tenho? Já que tem parto, né? Agora... mas qual que é... Teu filho nasceu, mas nasceu aonde? Qual que é a cidade que ele nasceu? Então, tá aqui, ó, Made in Taiwan. Ia ser sensacional, né? Eu acho que tudo tem limite e aí já passa da minha aceitação, já passa da minha aceitação. Sou mente aberta, mas nem tanto também, sabe? O que vai ter de gente querendo dupla nacionalidade, né? Porque foi fabricado na China. Foi fabricado na China, então... Ai, cara. Não, eu tô achando o máximo essas pessoas que estão criando creche. Cara, é uma visão de negócio muito boa. Você larga lá, bate uma foto, ó, tá brincando. O resto do dia esquece, é uma boneca, velho.
Sim, tem galera que defende, mas não, gente, é só um hobby, não sei o que. Cara, eu vi uma postagem. Se alguém se queimar por conta disso, desculpa, eu concordo. Eu vi o Dunga postou o seguinte: pessoal, para de reclamar da turma que tá criando bebê reborn. Tem um lado muito bom disso. Se eles estão cuidando de bebê reborn, eles não estão se reproduzindo, o que já é uma ótima notícia. Eu falei, cara, ele tem um ponto. O miserável é um gênio. Ele tem um ponto. Cara, muito bom. Cara, pra gente finalizar, já indo pro final aí, você com essa parte de humor trazendo pra internet, você sente, como é que eu posso dizer, responsável por aliviar um pouco essa carga da rotina, dessa pressão do trabalho e tudo mais? Sim, a bandeira que eu levanto, que a gente tem que dar risada de tudo. A vida vai estar cheia de problemas, e dias ruins e momentos ruins, mas dias ruins passam, os dias bons também. Nada dura para sempre, então os dias complicados uma hora ele vai acabar. Eu digo isso como um filho que perdeu uma mãe recentemente, né? Eu ainda sinto muita saudade, sinto muita ausência dela. Foi um dia muito difícil, mas eu sei que aquele dia, hoje, a saudade fica, mas aquele dia péssimo da saudade, do dia que minha mãe partiu, não existe mais. Então os dias ruins também passam. Assim como os dias mais felizes da minha vida foi o dia que meus filhos nasceram, eu não consegui ter aquela sensação de novo ainda. Mas o dia mais feliz da minha vida também passou. Então, todo momento é ciclo, os dias ruins vão passar, os dias bons também vão acabar, e vai chegar um novo dia ruim, depois um novo dia bom. Tem que saber viver nessa alternância. E para passar pelos momentos ruins da vida, ou pela descarga de emoções do nosso dia a dia, a risada é uma das ferramentas, é a ferramenta mais simples que tem. Você tem um momento de descontração, ter um momento de poder rir dos seus problemas. Para quem é profissional de RH, de departamento pessoal principalmente, que vive naquele setor que é tão confidencial, que às vezes não pode falar dos problemas que aconteceram, poder ir na minha página, vivenciar um pouco das situações cômicas também, porque o momento ruim é muito comum. Você passa por um momento ruim, uma situação complicada, você bate um carro, acontece alguma coisa com você passa por um perrengue financeiro, quando passa aquele problema, você começa a contar com os outros, você mesmo dá risada. E não é uma falácia, a gente costuma rir dos problemas quando está contando alguém. Você não sabe o que aconteceu comigo semana passada. Então isso é muito comum. Então, sim, eu acho que as pessoas têm que consumir cada vez mais. Eu fico feliz de poder ser uma dessas válvulas de escape. Não vai, se está passando um dia problema, não vai porque você viu minha página que teu dia vai melhorar 100% e eu vou resolver teu problema. Mas só de amenizar um pouquinho essa carga, essas pequenas doses de bom humor no dia a dia da gente tem que ter, não pode deixar passar. Então quando o pessoal puder ir num show de stand-up, ver uma peça, assistir um filme, parar para fazer alguma coisa que não vai exigir tua atenção plena, você vai esquecer dos teus problemas por um momento. Essa uma horinha aqui é a hora do teu respiro. É necessário, você precisa ter. E para o pessoal que é profissional de RH ou não, se puder fazer isso no meu show, inclusive comprando o meu ingresso, eu vou ficar mais feliz ainda. Mas vocês têm que fazer isso, tirar esse momento para poder rir, se divertir. E eu fico feliz do trabalho que eu escolhi, ter me tirado conhecimento, para que depois meu outro trabalho, que é trabalhar com comédia, com humor, também trazer um pouco de alívio para os profissionais. Então, eu fico feliz com isso, gosto disso e levanto a bandeira que a pessoa tem cada vez consumir mais e ter esses momentos de lazer. Cara, show de bola. Esse episódio foi muito top, meu irmão. Valeu, mano, obrigado. Foi um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é meu. Não precisar, tô à disposição. Vamos. Vamos acompanhar. A hora que tiver aqui pro Floripa, a gente ataca de novo. Legal, mas obrigado pelo convite, foi sensacional estar aqui. Cara, foi show de bola. E, cara, você que ficou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, comente aqui embaixo. Conte sua situação aí na sua empresa de CLT ou de RH. Conta uma história aí embaixo pra gente rir junto ou chorar junto, né? Como diz o menino do RH aqui. Cara, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, a Quero Café. Então, se você quer um local agradável para receber seus amigos, para trabalhar com seu notebook, você quer um nômade digital, vem para Quero aqui no centro de Florianópolis. A Global Emergências Médicas, nosso parceiraço aí. Você quer um atendimento domiciliar, um atendimento médico domiciliar, chama a Global Emergências Médicas que eles vão até a sua casa com uma equipe preparada, ambulância de primeira, tá? Para sair um vídeo top no nosso canal aí.
sobre eles no nosso perfil lá do Instagram, que eles são fera demais. E também a X Calota Brasil, cara, pensa num lanche gostoso e grande, cara. Você tem aí, como a minha esposa, que tem uma fome de pedreiro, olha, só X Calota Brasil para matar a fome dela. Um X com mais de 28 centímetros para a galera toda dividir aí, muito top. Então, cara, muito obrigado, meu irmão. E agora, Eu que agradeço. bora tomar o nosso café aqui na Quero, né? Bora. O café aqui é gostoso e eu vou tomar mais um. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau.